Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, essa palavra que é fonte de vida e nos orienta na nossa jornada. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens na Luterana Floripa, Caminho Aberto. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, nós encontramos a declaração de Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus é o caminho que nos leva para a vida eterna e abundante. Uma vida de comunhão e livre acesso a Deus Pai, que nos acolhe em sua grande misericórdia e amor. Esse caminho que nos conduz a Deus também nos convida a ir ao encontro das pessoas para amar e testemunhar deste grande amor de Deus. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários aqui no chat, compartilhando também aspectos da sua vida, mas também comente a mensagem de hoje. Você também pode compartilhar seus motivos de oração, que serão também encaminhados ao grupo de oração aqui da comunidade. Também compartilhe o link desse culto para que outras pessoas também possam ser abençoadas com esta mensagem. Convido você para orar comigo. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder te louvar, de poder ouvir a Tua Palavra, de podermos, através aqui do canal do YouTube, nos conectarmos com tantas outras pessoas que também buscam a Tua Palavra e a Tua presença. Assim peço que Tu abençoes a cada pessoa que esteja assistindo, ouvindo, que a Tua Palavra seja fonte de vida e bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Você vive em paz e harmonia com Deus? Seu coração é inquieto e você não tem certeza do perdão e do amor de Deus por você? Ou você acha que por não merecer o perdão de Deus, Ele não pode te perdoar? Então acompanhe comigo o que diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, os versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O perdão é dado gratuitamente por Deus. Nada que você faça ou deixe de fazer vai contar pontos diante de Deus. O perdão e o amor de Deus não pode ser conquistado por meio das nossas ações. Não é mérito nosso. É graça, é presente que nós recebemos pela fé. A única coisa que precisamos fazer é reconhecer a nossa condição como pessoas pecadoras e aceitar o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Por isso, convido você a me acompanhar em oração, clamando por esse perdão de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós, Senhor, reconhecemos que somos pessoas pecadoras, que nos falta amor, que nos falta compaixão, que nos falta misericórdia. Senhor, temos feito o que não é da Tua vontade. O nosso coração, como diz a Tua Palavra, é desesperadamente corrupto, e o que de fato nós merecemos é a condenação, o juízo, porque o nosso caminho é naturalmente mau. Assim, Senhor, reconhecemos diante de Ti o nosso pecado e clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em Teu nome, Jesus, é que nós oramos. Amém. Vamos ouvir uma música que fala justamente sobre o perdão que Deus nos oferece.
Hoje todos nós usamos a internet para nos comunicar, para trabalhar, para buscar entretenimento, para usar ferramentas que facilitam o nosso dia a dia. Quando eu viajo, por exemplo, sempre estou em busca de um acesso para conectar meu celular ou computador. Na maioria das vezes, esse acesso não é livre, o caminho não está aberto. Eu preciso de uma senha que me dê permissão para entrar na rede. O mesmo se dá quando buscamos informações ou conteúdo de qualidade. Os bancos de dados de informação têm acesso restrito. O acesso não é livre. Você precisa de autorização ou de alguém que lhe dê a permissão para acessar as informações que você deseja pesquisar. Às vezes, até é necessário pagar por esse privilégio. Da mesma forma, algumas pessoas pensam que precisam fazer alguma coisa para poder ter acesso a Deus. Quais são os procedimentos necessários para obter o perdão e o amor de Deus? No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo de Israel quando os tirou da terra do Egito. Eles seriam o seu povo e ele seria o seu Deus. O povo deveria obedecer os seus mandamentos de Deus e, quando isso porventura não acontecia, ele perdoaria seus pecados mediante sacrifícios de animais. Nesse contexto, então, inicia-se o ministério sacerdotal. O sacerdote era a pessoa responsável por representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. Os sacerdotes, eles eram responsáveis pela intercessão a Deus em favor do povo ao oferecer, então, os muitos sacrifícios de animais que a lei exigia, fazendo assim a expiação pelos seus próprios pecados, os pecados do sacerdote e pelos pecados também do povo. Levítico capítulo 16 descreve um sacrifício específico chamado de o dia da expiação, que acontecia uma vez por ano. O sacerdote deveria entrar em um lugar especialmente dedicado para isso no templo, que era chamado de lugar santíssimo, para ali então fazer a expiação pelos pecados do povo, de todo o povo de Israel, através então do sacrifício de um animal. Era um mandamento que Deus havia deixado para o seu povo para enfrentar o problema do pecado. Os sacrifícios então aconteceram durante toda a trajetória do povo de Israel como um meio para obter o perdão dos seus pecados. Mas estes sacrifícios eram temporários e imperfeitos, pois, como nos diz o próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 3, é impossível que o sangue de touros e bodes apague pecados. Então, durante o decorrer da história de Israel, o povo continuou pecando e os sacrifícios não podiam mudar os seus corações. Eles apenas apontavam para o pecado e para a necessidade, então, do perdão. Jeremias anunciou que essa prática iria deixar de existir, dizendo que dias viriam em que Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Haveria um sacrifício perfeito e definitivo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que Jesus fez? Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito e definitivo. Ele entrou na presença de Deus e entregou sua própria vida, derramando seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. Assim, Jesus cumpriu plenamente e encerrou o sacerdócio do Antigo Testamento, que era apenas uma sombra, uma preparação para a sua vinda e a sua morte substitutiva.
Jesus foi ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote. Seu sacrifício perfeito, então, nos concede perdão dos pecados. Hoje, ele é o único caminho para Deus. Acompanhem comigo a leitura da carta aos Hebreus, no capítulo 7, os versículos 22 e 26. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Jesus é o nosso sumo sacerdote porque, com o seu próprio sangue, ele se ofereceu como sacrifício vivo, obtendo assim eterna redenção para todos os que nele creem. Com o seu sacrifício, Jesus aniquilou o poder que o pecado tem de nos condenar. Por isso, através da mediação sacerdotal de Jesus, totalmente aceitável a Deus, nós temos livre acesso à presença do Senhor. Ele nos coloca em permanente relação com Deus. E como sacerdote, Jesus nos mantém nessa mesma relação por meio daquilo que ele fez. Então, graças a esta maravilhosa obra de Deus, temos um sumo sacerdote que vive para interceder por nós, que se compadece das nossas fraquezas, que derrama graça sobre graça a cada dia nas nossas vidas. Conservemos, portanto, firme a nossa fé. O serviço sacerdotal de Jesus é superior ao que até então era realizado pela ordem sacerdotal dos levitas. Jesus não ofereceu diante de Deus o sangue de um animal, um sacrifício inadequado para o perdão. Em vez disso, ele ofereceu seu próprio sangue, assim tornando-se tanto o sacerdote como o sacrifício. Mais ainda, Jesus não ofereceu o seu sangue num tabernáculo físico, feito por mãos humanas. Ele ofereceu o seu sangue na presença de Deus, do céu. E pelo fato de seu sacrifício ter sido adequado para o perdão dos pecados, precisou ser feito somente uma vez. Em contraste com os sacrifícios dos sacerdotes do Velho Testamento, que eram oferecidos ano após ano. Então o caminho está aberto. No tabernáculo e no templo do Velho Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, nesse lugar especial, e apenas uma vez por ano. Sempre com sangue, como oferenda pelo pecado. Agora o caminho para o Santo dos Santos celestial, para a presença de Deus, está aberto por causa da obra sacrificial de Jesus. Deus mostrou o significado da morte de Jesus, rasgando o véu que separava o lugar onde era feito o sacrifício anual do resto do templo, quando Jesus morreu. O privilégio, então, de entrar e de habitar na presença de Deus do céu está disponível a todos através do sangue de Jesus Cristo. Hoje, assim como Jesus entrou na presença de Deus, nós também podemos entrar na presença de Deus, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. O caminho está aberto. Lutero foi uma pessoa que sempre buscou o perdão e a graça de Deus. Movido por essa busca e pelo medo de não ter vida após a morte, Lutero acreditava que uma vida em um monastério como monge seria o caminho para obter a misericórdia e o perdão de Deus.
Então, desde o início da sua vida como monge, ele era extremamente obediente. Ele orava até 6 horas por dia, jejuava, praticava autorreflexão em isolamento, mortificava seu próprio corpo e confessava os seus pecados constantemente. Os seus superiores diziam que ele exagerava. Mais tarde, o próprio Lutero disse que se alguma vez alguém conseguiu entrar, no céu pelas práticas, do monge, ele com certeza entraria. Mas quanto mais Lutero buscava obter o perdão de Deus através das práticas penitenciais do monastério, mais insatisfeito ele ficava e continuava a se perguntar: o que eu devo fazer para ser aprovado por Deus? Nenhum dos rituais ou regras da igreja eram capazes de responder às suas perguntas e à sua angústia. Então Lutero continuou a ler fervorosamente a Bíblia, a estudar as Escrituras, até então ser tocado por Deus ao ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele leu sobre a justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Lutero, então, foi compreendendo aos poucos o que acabou sendo a mensagem central da Reforma Luterana. Deus não é apenas um juiz justo e severo, mas também um pai que ama as pessoas que ele criou. Por isso, ele enviou o seu filho ao mundo para pagar o preço do pecado que estabelece então essa ruptura, essa separação entre as pessoas e Deus. Lutero descobriu algo que mudou a sua vida e foi o seu grande testemunho. Somos salvos pela graça de Deus. Não precisamos mais de nenhum intermediário. Precisamos apenas aceitar pela fé que o sacrifício de Jesus é definitivo e infinito. Hoje temos o caminho aberto até Deus. Nada pode nos separar do seu amor. Então confie no perdão de Jesus e caminhe seguro de que Deus te ama e te aceita como seu filho, como sua filha. Convido você para orar comigo. Senhor, obrigado pelo teu perdão. Obrigado por essa grande graça. Obrigado, Senhor, por esse caminho aberto. Obrigado, Senhor, porque tu nos acolhe e nos aceita assim como somos. Obrigado, Senhor, porque nos dás o perdão. E assim, mais uma vez, queremos reconhecer diante de Ti que somos pecadores e que precisamos do Teu perdão. Algo que nós de fato não merecemos, mas que nós aceitamos com muita gratidão para fazer parte do Teu reino, para fazer parte do Teu povo. Assim, Senhor, quero pedir que Tu estejas dando essa clareza para cada pessoa que me assiste e que me ouve por aqui. Que, Senhor, possam, de fato, entrar por este vivo e aberto caminho que nos leva a Ti. Assim, Senhor, desperta a fé. Assim, Senhor, alimenta a alma. Assim, Senhor, dá paz ao coração. E que assim pessoas possam verdadeiramente se entregar a Ti a partir da fé. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que tem contribuído financeiramente aqui com a Luterana Floripa. Você encontra aí na tela as formas de fazer isso e ao contribuir você está ajudando aqui a comunidade a continuar com a sua missão de pregar o Evangelho. Mais uma vez, muito obrigado a você que tem contribuído mensalmente. A sua oferta é muito importante para a manutenção dos trabalhos da comunidade. E se você ainda não tem colaborado, quero convidar você a fazer parte desse grande grupo de pessoas que tem se comprometido financeiramente, nos ajudando a levar adiante a missão de Deus. Deus assim te abençoe, você que tem ajudado, que tem a intenção de ajudar.
Se você precisa de mais alguma informação, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco, que nós vamos ter muita alegria em poder te atender, poder conversar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te conceda a paz. Vá e permaneça na paz e na bênção do Senhor. Amém.